Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, agora nessa nova temporada de gravações do podcast Ilimite, um podcast que aborda um assunto tão importante como a educação. E hoje, para dividir a responsabilidade comigo de falar sobre educação infantil, que é a base de toda a educação, aí estou com o meu amigo de profissão, comunicólogo, Alex Ferreira. E aí, Camila, tudo bem? Tudo ótimo, Então, tava com saudade dessa mesa. Que bom voltarmos, na verdade. Que bom voltarmos. E você fica ligadinho com a gente hoje aí, porque a gente vai falar também da molecadinha. Exatamente. Para quem tá chegando agora, nós começamos o ano passado com esse podcast do Colégio Ilimite, e nós falamos aí com as especialistas em educação bilíngue, com a Bárbara e com a Gabriela, para entender como que a educação bilíngue abre tantos caminhos, tantas portas, né, tantos projetos de vida aí, onde esse aluno vai poder escolher o que ele vai fazer da vida dele em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo. Com maior assertividade. Exatamente, exatamente. E depois nós tivemos o grande prazer de falar com mestres, literalmente, né, que dão aí o corpo docente do Colégio Ilimite para o ensino médio, para o pré-vestibular, onde a gente entendeu a importância, né, de um pré-vestibular ou de um bom ensino médio para esses alunos voarem como eles quiserem. Pessoal de matemática, né? Zerbe, um beijo pra você. E para todos os outros, lógicos, que passaram aqui. Sim. E hoje... O que tem hoje? A gente tá com uma mesa de peso. Nessa edição, quem veio pra cá, Camila? Veio pra cá, Malu de Dal Médico, que é a diretora pedagógica de todo o colégio. Boa tarde. Tudo bem? Sim, tudo bem. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada. E a Patrícia Campos. É um prazer. Que está conosco também. O prazer é todo nosso, né? Falei aqui para elas que elas não precisam ficar nem um tiquinho assim nervosa, porque 20 anos de profissão e 34 anos de profissão. Sim. Então a gente tem muito que aprender aqui. Tem bastante. Né? Agora, sempre que sai da sala de aula pro microfone é um pouquinho diferente, né? Fala a verdade. Né? A nossa vibe é criança. Não é o pai da criança ou a televisão. Sim. Não é a mídia. Mas o assunto vocês entendem, né, Patrícia? Acho que sim. Um pouquinho. Eu queria começar falando o seguinte. Fale. Maud, para você, o que é a educação como um todo? Não só falando de educação infantil. O que é a educação? A educação é a formação de um ser humano, né? A formação dele. Então aí a gente tem ética, moral, o desenvolvimento cognitivo. O que a gente mais quer é formar um ser humano do bem, né? Mostrando para eles os caminhos com valores, princípios. Essa é a formação, essa é a educação. Não dá para falar em educação e lembrar só da parte teórica da escola, né? É a formação global do indivíduo, é um todo. É a formação do ser humano. É o afetivo, assim, né? Principalmente a formação moral, né? A gente reclama tanto, né, hoje no dia a dia, né? Sim. De um tanto mais de educação no nosso dia a dia, né? Sim. Às vezes uma gentileza, falamos a gentileza às vezes no dia a dia, né? Seja do novo para uma pessoa um pouco mais velha, seja de uma pessoa mais velha para um pouco mais novo. E às vezes isso que deveria ser tão natural, né? Tão básico, né? E a gente hoje tem que trabalhar isso nas pessoas, né, Malu? Nos adultos já, né? Em todo mundo. Não, né? assim, porque as crianças, que bom que quando a gente consegue já trabalhar isso na criança. Melhor ainda, né? Pra já não precisar, não correr atrás. Exatamente. Né? De lá na sociedade frente. Mais pra frente. Eu acho que é por isso que a educação é bonita, né? Essa profissão de educador e essa profissão educação, né? Essa postura que a gente tem frente à vida de poder mudar vidas, de transformar vidas, de participar dessas vivências desses alunos. Então, assim, é muito prazeroso. Eu tava pensando nisso. Ser transformados também. E ser transformados por eles. Né, a gente aprende muito todo dia. É uma troca, né? Sim. E eu acho que, assim, pelo menos na minha profissão, quando a gente faz alguma coisa que de repente alguém vem comentar com a gente, fala, pô, vi aquela entrevista, ou você fez tal situação, foi legal, a gente falou, pô, acho que o objetivo foi alcançado. Acho que vocês, a partir do momento que vocês, vamos falar da criança, né, consegue fazer alguma coisa sozinha daquilo que vocês passaram, né, para elas,
deve ser um sentimento muito gostoso. É né? lindo ver, assim, por exemplo, nas formaturas, né, Patrícia? A formatura da pré-escola, a formatura do 9º ano, do 3º médio. Passa um filme na cabeça da gente. Nossa, ele chegou assim, ele fazia isso. Olha como se transformou, que lindo, que delícia. Porque a gente vive muito mais à escola, às vezes, do que né, na própria casa. Então, eles são nossos parceiros, os alunos são nossos parceiros, nossos filhotes. Com certeza. Né? E aí entra até uma coisa que eu ia perguntar para Patrícia, que acho que vocês já falaram um pouquinho, né? Educação é isso. E o que é educar, Patrícia? Educar. Constantemente aprendizado, né? Durante o percurso, né? Perceber a evolução da criança, né? Estar disposta, né? A olhar para cada detalhe, né? É acolher, né? Orientar, é ensinar. É um processo de descobertas, né? O educar. A criança está nessa formação, né? Que é extremamente importante, né? Uma fase extremamente importante da vida. Né, e aquilo que a gente oferecer, né, enquanto escola, enquanto educador, né, os ambientes, o que a gente conseguir proporcionar para essa criança vai ecoar para o resto da vida. Né? Vamos falar disso, então? O que vocês proporcionam que é diferente? O que um pai que está ali em dúvida, procurando a escola do seu filho, a partir de que ano vocês recebem essas crianças? Quando a gente fala de educação infantil, é uma educação que começa com meses, com anos? Qual que é o mínimo, qual que é o máximo? Como é que funciona isso? Ali no Ilimit, né, o Ilimit Kids, nós trabalhamos a partir de 4 meses, né, nós recebemos as crianças na educação infantil, então, a partir dessa idade, no berçário, né, são 2 anos que eles ficam no berçário, para quem entra bebezinho, né, e depois mais 4 anos ali na parte de maternais e pré-escola, né, então nós temos 2 unidades, estamos prontas para receber, né, as famílias, as crianças, e promover desafios para que essa criança avance a cada dia, né? Que ela possa se alegrar com a gente, né? A família possa perceber essa evolução, esse avanço, esse desenvolvimento que acontece diariamente, né? Eu acho legal a gente falar que a educação infantil, eu acho que é a parte principal. Sim. De descobrir o mundo. Eu falo que se a gente pegar o ser humano, a gente tem, né, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. A infância é uma das menores fases da vida do ser humano. E quantas marcas ela deixou na gente, né? Quantas descobertas foram feitas ali. Sim. Então, engana-se o pai que acha que a educação infantil é para brincar, né? A gente tem autores que falam das janelas de oportunidades. Sim, que estão escancaradas nessa fase. Isso. Né? Então, é na infância que a gente tem muito mais facilidade para lidar e para estimular as habilidades que as crianças têm. Né? Aqui elas vieram. Então, esse olhar, toda brincadeira tem uma intenção. Então, acho que é muito rico. A educação infantil é riquíssima para exploração. Acho que é um olhar muito vazio, se eu posso falar assim, daquele que observa a criança brincando e não aprendendo. Sim. Né? Eu acho que qualquer atividade Sim. que ela coloque a mão na massa, Isso. que ela perceba algo diferente daquilo que ela tem vivido até aquele momento, ela está aprendendo. Até né? o jogo simbólico, Sim. né? Quando ela brinca, eu sou papai, ela é mamãe, ela é filhinha. O que ela vai fazer? Ela vai reproduzir a família. Sim. Se a mãe é brava, quando ela brinca de professora, você já conhece a professora ali, se ela é brava, se ela é carinhosa. Sim. Então, o jogo simbólico é muito pertinente, né? E ela tem uma intencionalidade ali. E como fica essa relação? Porque 4 meses, né? Depois vai até os 6, é isso? Tudo pituquinho, né? Mas eu acho que essa relação com o pai e a mãe, né? Nesse momento, como fica? Porque 4 meses é Dói, muito né? pequeno, né? Para fazer essa separação, Sim, se assim a gente pode falar, né? O que o pai e a mãe que vocês observam no dia a dia? Falam, geralmente eles observam isso. Confiança. Confiança. Eu acho que eles têm que confiar, né, Patrícia? Sim. Porque é a escolha. Tem várias escolas. Quando o pai escolhe uma escola, ele tem que confiar. Porque ali vai acontecer tudo o que aconteceria em casa. Ali não é uma redoma de vidro. Sim. Tem adultos cuidando
e vão acontecer. Por quê? Porque vai ter conflito, vai ter choro. Em casa não teria. E que bom que vai ter conflito e vai ter choro, né? Porque isso é crescimento. Que aí eles vão aprender com pedagogos, que acho que a primeira socialização deles é muito importante, mas assim, a confiança dos pais. Nós estamos juntos. A gente brinca, né, com os pais que a adaptação normalmente é para eles, né? Para a criança também, é claro, cada um na sua particularidade. A gente vai ter esse olhar cuidadoso para recebê-los, né? Os bebês, as crianças pequenas, né? Os maiores é um pouco mais tranquilo, mas mesmo na individualidade de cada um, né? Sentir que vão ser acolhidos, né? Que o pai vai ser ouvido, suas angústias, né? Seus medos vão ser ali ouvidos. E a gente vai compartilhar do crescimento, do desenvolvimento a cada dia, né? É compartilhar mesmo da vivência, tanto de casa para a escola, quanto da escola para casa, né? Esse compartilhar é muito importante, né? E os pais vão entendendo e confiando nesse trabalho. Como você disse, né, Camila, são especialistas na área, né? Que vão estar atentas a todas as habilidades que serão desenvolvidas, né? A gente pensa num bebezinho chegando no berçário, ele vai aprender, vai se desenvolver na parte motora, na questão da linguagem. Então, um ambiente adequado, né? Um ambiente respeitoso, que acolhe, que vai estimular, que vai pensar, né, nos materiais que vão ser oferecidos. E assim, o Maldi, algo que é importante ressaltar, e eu falo muito, Patrícia, também, a estrutura a gente já sabe que é uma estrutura 100%, né? O pai que vai procurar o e-Limit, ele já sabe que a estrutura ali, ele vai ter a estrutura 100%. Sim. Agora, o principal disso tudo, eu acho que é humano. A mão de obra, né? Mão de obra assim, a gente qualificada. Então é muito estudo. Eu acho que é isso que eu gostaria que vocês comentassem. Eu acho que é importante porque quando a gente fala de mão de obra é aquele professor ou aquela pessoa que vai abraçar teu filho ali e vai ser o elo entre você, família, né, e o seu filho, né? Eu acho que é importante ressaltar a qualidade dos profissionais. E essa professora é ela que vai fazer a ponte. Então, eu também tenho que confiar nessa pessoa que está fazendo a formação do meu filho junto comigo. Sim. Né? Vocês cuidam do amor de alguém, né? Isso, do amor e do tesouro de alguém. Da joia rara. Cada um é único. Né? Tem uma frase que eu gosto muito. Quanto menor a criança, maior o mestre. Porque eu preciso estudar muito para entender de como essa criança... Como é esse desenvolvimento? Quais os marcos que a gente tem do desenvolvimento? Essa criança está dentro do marco, está atrasada, está avançada, né? Fora isso, eu tenho a afetividade, eu tenho tantas outras coisas, o cuidado, tem a troca de fralda, tem o desmame, tem tudo junto com os pais, né? Por isso que eu falo que é um casamento, né? E como é que é essa parte, né? Porque a gente escuta muito, principalmente na internet, os relatos, né? Onde é para educar e onde é para ensinar? Existe diferença entre ensino e educação? Do tipo, qual é o dever dos pais, qual é o dever da escola? Até onde cada um vai? Hoje tá bem misturado, né, Patrícia? O que vocês têm a dizer disso? Muitas famílias, né, precisando trabalhar, uma jornada extensa, né, e eles ficam ali sob nossos cuidados, né, então a gente assume mesmo, junto com a família, todo o compromisso, né. Às vezes a gente chama a mãe, muitas vezes, não para falar do cognitivo e da aprendizagem, mas da socialização. Às vezes a criança está chorando muito e fala, minha mãe está em casa hoje. Né? Então, mas a mamãe ia para o médico, então não é só o cognitivo, não é só a aprendizagem em si, aprender matemática, português, não, é cuidar desse cidadão, né? Dessa criança como um todo. Então, às vezes o emocional dela tá pegando. Isso. Então, os encaminhamentos e os pais que são pais parceiros nos acatam, porque a gente conhece as crianças tanto quanto eles, né? Nós estamos ali no dia a dia. E quando a gente identifica, né, uma dificuldade, seja na questão emocional, né, na questão de aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, a gente realmente chama esses pais para uma parceria, né, e a gente tem recebido isso muito bem, né, deles. Eu acho que isso é um dos diferenciais também. Isso que eu ia comentar, esses seriam... não ter medo de encaminhar, porque eu digo assim, nós somos os profissionais, estudamos para isso.
Não paramos nunca, né? Então, quando você chama um casal para orientar, essa é a função principalmente da Patrícia, das coordenadoras e orientadores, eu acho que tem um cuidado por trás, porque o aluno é nosso enquanto você permitir. Né? Eu não quero mais ouvir isso, eu vou trocar de escola, 2 anos depois volta e pior, porque não cuidou. Então a gente quer cuidar junto. Então isso eu acho que é muito legal, é cuidar junto. Então nós não temos esse medo de falar para o pai, o seu filho precisa disso, nós queremos uma avaliação disso, porque quanto mais cedo, o que é o disso e disso? Uma fono, uma psicóloga? Uma fono, uma psicóloga, uma TO, uma terapeuta ocupacional. Às vezes a parte psicomotora da criança, tá todo mundo já fazendo tudo isso. Vamos ver o marco do desenvolvimento, tá atrasado. Ele leva... A gente vê algumas crianças que foram cuidados de pequenos e hoje eu tô acompanhando eles no ensino médio. Você fala, não é possível. Não é possível. Então, mas essa mãe cuidou junto com a gente. Acreditou, né? Acreditou junto com a gente. Então a gente apostou junto. Então não é toda criança, toda escola que vai falar. Nós vamos falar, porque nós estamos juntos. E nem todo pai que quer tem ouvir. Esse perfil, né? Que quer ouvir que quer ouvir. Você tem que estar aberto, porque é o melhor para o teu filho. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que eles são nossos enquanto vocês, pais, permitirem. Quando você tirar, não é mais nosso, mas eu fiz a minha parte. Enquanto profissional da educação, eu mostrei para você o que precisava de cuidados. Acho que a gente acaba entrando aí num meio que não é só o aprender, né? Acho que vai muito além disso. Hoje daí, né? A escola está muito além. Ela vai muito além disso. Ela faz parte, assim, da vida total dessa criança, né? Isso. Tanto nessa parte de aprendizado, quanto, tem um probleminha aqui. Ou não, ele está muito adiantado aqui. Eu acho que você poderia apostar alguma situação aqui, né? Eu acho que esse olhar mais... individualizado. Acho que a Patrícia pode falar disso um pouquinho. É importante também, não é? Porque assim, às vezes, aqui tem um probleminha. Não, mas aqui tem uma vantagem absurda, né? Então, como funciona isso? Exato. Para nós, isso é extremamente importante, né? Ter um olhar para cada uma das crianças, para as diferentes habilidades, né, que a gente oferece ali, que a gente fica atenta, como a Maud disse, olhando para os marcos, né? O que é esperado para uma criança de 1 ano, para uma criança de 1 ano e meio, com relação à linguagem, ao motor, ao cognitivo, à socialização, e os estímulos que são oferecidos, né, as relações que a criança tem, antes mesmo de chegar à escola, elas são muito importantes, né? E quando ela recebe os estímulos da família e os estímulos da escola, normalmente elas estão acima dos marcos, acima do que é esperado. Porque a gente sempre está buscando mais, né? Mas essa atenção que nós temos lá, isso é uma responsabilidade, é um compromisso que a gente assume junto com as famílias. Então, essas crianças, elas têm um acompanhamento com o pediatra, né? Eles faz parte da primeira infância, esse acompanhamento. Mas nós, juntamente com a família, estamos todos os dias com eles, né? Entendemos do desenvolvimento, né? Entendemos da necessidade. Então, esse olhar individualizado, ele é muito importante. E aí, quando tem uma necessidade, o primeiro passo é oferecer os estímulos adequados, é mudar as estratégias quantas vezes for preciso, né? E orientar essa família para nos acompanhar, para dar a mão, caminhar juntos e, se necessário, o encaminhamento, né? Porque nós recebemos muitas crianças que às vezes é o primeiro contato com a escola, às vezes não tem contato com outras crianças, né? Vive no mundo de adultos, né? É a única criança na família, né? Então vai ser muito diferente daquela que já tem contato com muitas outras, né? Que já está no ambiente escolar, tem vários irmãos. É tudo. Vamos começar agora a dividir a vivência de cada um e os estímulos que eles recebem são muito, muito diferentes, né? Então, assim, quando a gente recebe uma criança, né, que já vem desse ambiente, né, mesmo que tenha os estímulos do pai, da mãe, mas um pouco mais limitado com relação àquelas que já estão ali envolvidas no ambiente escolar, que tem uma interação entre pares, com crianças maiores, primos, menores, e família grande, exato. A gente vai perceber uma diferença, né? Não necessariamente em todas as áreas, mas possivelmente, às vezes, na socialização, na comunicação. E aí o nosso papel, então, de oferecer realmente aquilo que essa criança precisa. Sim, né? Às vezes tudo é meu, o brinquedo é meu, eu não divido, porque em casa é assim, eu não preciso dividir. Mas aqui a gente divide, a gente troca,
e a gente vê assim evolução em meses de uma criança que era mais egocentrada para uma criança mais aberta. Então tudo isso faz parte da educação. Sim. Vocês falam muito dessa coisa de eles estão ali, vocês estão ali com as crianças para desenvolver habilidades. E eu nunca fui, né, nunca entrei no iLimit Kids. Como é na prática esse desenvolvimento de habilidade? O que vocês têm? Então, eu sou uma mãe, né, tô com essa dúvida agora. O que é desenvolver habilidades? São jogos? São salas diferentes? Como que é feito isso? Vocês usam uma apostila? Não usam? Como é que é essa... Todo mundo faz a mesma atividade? Como é que é isso na prática? Porque é muito bonito, muito legal desenvolver habilidades, mas vamos entrar um pouquinho na prática. Só brincam? Só brincam! Mas eu vou pagar uma escola só pra brincar? Patrícia, a gente pode falar que brincar é algo muito sério? É muito sério. Embora não pareça? Sim. O brincar é uma das estruturas de base da educação infantil, né? A brincadeira, as brincadeiras, as interações. Então, o brincar, ele vai fazer parte do dia a dia, da rotina dessa criança, né? E que bom, né? Vai fazer parte de um planejamento. Imagina começar a ver uma apostila ali, ó, com 2, 3 anos. O tempo de atenção, né, Paty? O tempo de atenção da criança é muito pequeno. Sim. Então, no brincar, eu me mantenho atento. É algo muito interessante, né? É algo que eu quero, né? Eu proponho uma brincadeira, todo mundo levanta a mão. Quem quer brincar? Todo mundo vai querer brincar, né? Então, faz parte do dia a dia da criança. Ali ela já está envolvida, sem saber que ela está aprendendo muita coisa através do brincar, né? E a professora, né, Paty, ela tem uma intenção com aquela Exato, brincadeira. ela Porque hoje planejou. hoje é pular corda? Porque hoje é jogo matemático? Porque hoje é o letramento? Sim. E essas habilidades, né, Camila, que você comentou, as brincadeiras favorecem muito o desenvolvimento. Então, eu vou pegar um jogo de tabuleiro, por exemplo, né, pensando dentro de uma sala de aula, num território, que a gente pode comentar também. Por favor, fiquem à vontade aí. A criança, ela vai estar socializando, ela vai estar diante de regras e combinados, ela vai se frustrar, vai ter que aprender com isso, vai criar estratégias, né? Vai pensar em soluções para aquele problema, né? E o meu amigo tá 2 casas à frente, né? Que número eu preciso tirar nesse dado para avançar e estar na frente dele? Vai ter que lidar com a ansiedade desde pequenininho. Vai trabalhar aí com a socialização, vai estar acontecendo, né? O desenvolvimento motor, pegando a pecinha ali, aprender, né? A perder. Do tabuleiro. Exato. Aprender, então, assim, a ganhar. Vou trabalhar o motor, a linguagem, a socialização, tudo, né? Eu vou promover um desenvolvimento integral dessa criança através do brincar. Mas não é só brincar, né? O brincar com intencionalidade, tem as histórias, muita leitura na educação infantil, muitos projetos super interessantes, né? Que a criança é um mundo encantado, né? É um mundo de possibilidades através da leitura, as músicas, né? A musicalização, aprender flauta ali no jardim no pré, através da culinária, né? Então, colocar a mão na massa, como você falou, né? Vivenciar. Né? Então, eles estão nessa fase, que o concreto é muito importante. Isso. O que é concreto? Uma vez uma mãe me perguntou, mas modo você fala tanto que até nas séries iniciais a gente trabalha com material concreto, né? Com material que eu ponho a mão, que eu mexo, que eu absorvo aquilo também. Sente, né? Com os sentidos, isso. E aí, voltando na sua pergunta, Camila, é uma escola que não trabalha com apostila, tá? Então, a gente acredita nos projetos. Então, a gente tem um grande projeto que tem um tema, e aí as professoras levam esse tema para a sala e as crianças falam, dentro disso, eu quero falar disso. E aí a gente abre para pesquisa, para seminários de pesquisa, tudo em sala de aula. E será que aí a gente já começa a ver o que, na minha época, por exemplo, era diferente, né? E todo mundo fazia o mesmo exercício, que o professor lá na frente fazia a mesma brincadeira, enfim. Sim. Será que nessa parte, né, do brincar, você gostou mais disso, então vamos entrar mais nessa pesquisa, já começa a ver ali quem vai ser de humanas, quem vai ser, ou ainda é muito cedo? Não, sim, eles estão descobrindo tudo. Tem criança que se encanta pelos bichos, tem criança que se encanta pelos números, né, Paty? Sim. E aí vocês dão uma oportunidade deles, Isso. não de todo mundo fazer a mesma pesquisa, mas se eu gosto mais disso, eu vou mais para isso, e vocês vão sentindo isso. E a gente pensa assim, sempre dentro de um projeto, o que esse projeto pode agregar para a comunidade escolar?
que eu posso, daqui da minha sala que eu estou estudando, que eu vou levar para o pátio um cartaz, vou ficar panfletando, vou colocar uma caixa para arrecadar brinquedo. O que pode gerar para a comunidade escolar? Então, às vezes, é uma sala que está fazendo um movimento, tem uma caixa lá na frente para as mães de doação de brinquedo, de alimentos, mas é uma sala que faz aquela pesquisa, que faz aquele trabalho e mostra para o todo. Nós vamos ter agora, né, no final do ano, a nossa mostra, né, uma tá apresentação muito linda. de um dos projetos, né, do maior projeto do ano, né, que normalmente acontece no terceiro trimestre. E uma sala que está trabalhando literatura, 2 salas, na verdade, estão trabalhando literatura. Eles vão convidar todas as crianças a doarem livros, né? Então, vai ter um movimento, as crianças ainda não sabem. Eles que entram em sala, que vão palestrar o porquê. Então, eles vão trazer dois títulos e no dia eles vão escolher um para levar embora, porque também é importante ter. Uma troca. Mas o segundo título vai ficar para doação, né? Então, nós vamos levar para uma instituição de caridade. A gente fala para eles qual vai ser a instituição, tira fotos para eles verem. E eles os grandes levam. Vai ser realmente só um movimento, né, dentro desse projeto da educação infantil, mas que vai ser compartilhado com todas as salas. Algo muito importante, né, ali na educação infantil, há 2 anos atrás, por exemplo, nós fizemos o tema gerador da mostra, foi os gigantes do meu mundo. Trazendo para a realidade da criança, né? Levando para ela falou do João do pé de feijão, né? Uma história, né? Um conto. E trazendo para a nossa realidade, né? O que a gente pode trabalhar? Meu pai. Exato. Meu pai é o meu gigante. Que então, lindo. A gente elencamos alguns temas, né? Que as crianças foram trazendo. Depois discutimos enquanto equipe quais os temas seriam interessantes para essa faixa etária, porque a ideia é que seja algo interessante, que seja algo que vá de encontro com a necessidade, com o interesse deles, que com certeza eles vão aprender muito mais, né, Maud? O projeto. E aí a gente leva então para a sala de aula 4, 5 temas que foram elencados entre a equipe, que a professora acredita que vai ser interessante para aquele nível, né, para o maternal, para o pré. E ali a professora leva às vezes textos, algumas imagens, pequenos vídeos, né, que falam a linguagem da criança, para ela entender do que essa professora está falando, né? Então, eram ali as grandes construções, poderia ser um gigante, né? O médico que cuida da saúde, quem cuida da segurança, né? O bombeiro, o policial. São os nossos gigantes. Exato. Então, a gente elencou várias, levamos para as crianças para discussão. Qual tema encanta a minha sala? Qual tema está brilhando aos olhos? E foi muito marcante, né? Por isso que eu citei essa, porque uma turminha de maternal 2, são crianças muito pequenas, 3 anos. 3 aninhos. Né? 3 anos. As crianças começaram, uma delas levantou, né? Tem a Frozen, que tem um castelo muito grande de gelo. E aí outro já elencou, já fez uma ponte com outro assunto de gelo também, da Era do Gelo. Foram para essa questão dos filmes, né, que para eles era uma vivência em casa. E aí, nessa discussão, então, a professora tentava trazer novamente os temas que ela havia elencado. Não adiantava. E essas crianças voltavam para o gelo, os gigantes do gelo. A gente quer isso. A gente entendeu que é esse o tema a ser trabalhado, né? E aí, ali a gente elenca com eles, né? O que eles já sabem, o que gostariam de saber, né? E a partir do que sabem também, a gente entra com as pesquisas, né? O professor vai aprender muito, né? A família é convidada a participar. Sim, todo projeto é uma busca de estudo do professor. Ele tem que saber mais do que a turma. De uma certa forma, ele tem direcionar. Ele tem que observar a vida da altura daqueles olhinhos, né? Isso. Se colocar. E a gente vê os olhinhos brilharem nos projetos, né? Então, é a forma como nós acreditamos, né? E dentro do projeto, acho que é legal colocar que nem todas as crianças fazem todas as atividades no mesmo momento. Né? Eu acho que são os territórios. Esses são os territórios que vocês falam. Acho que a Patrícia fala super bem deles. Sim. Os territórios de aprendizagem que nós chamamos, né? Ele vai fazer parte tanto dos projetos quanto do dia a dia da educação infantil. Não precisa necessariamente ser um projeto, mas normalmente toda semana a gente oferece 2 ou 3 vezes na semana. É um período da rotina, é um tempo. Por que um tempo? O maternal vai ter uma concentração diferente de uma turma de pré, né? Então a gente vai começar oferecendo atividades diversificadas, são atividades diferentes, normalmente com objetivos diferentes. Dá um exemplo de uma atividade pra dentro gente. do mesmo espaço da sala de aula. Por exemplo,
exemplo, uma atividade que vai trabalhar a matemática, uma atividade que vai trabalhar a linguagem, o reconhecimento ali da letrinha do nome, né, através de uma pescaria, uma de a mesa de luz, né, uma pintura, uma de coordenação motora, então vai trabalhar esse movimento de pinça, como por exemplo o jogo do tabuleiro, né, ou um jogo do varal, que a criança vai pendurar a roupinha que ela lavou, a roupinha da boneca. Mas tudo para uma habilidade desenvolvida. Para você entender, como se fosse grupos e grupos. 3 crianças, 4 crianças, em atividades diferentes. A professora sabe onde ela precisa estar. E naquele dia todas vão passar por ali. Eu escolho esse grupo primeiro, depois esse, mas eu vou passar por ali. E aí ela consegue saber de fato no letramento como está essa criança, na matemática como está essa criança, para que ela monte as atividades. Então, se ela fizer isso toda semana, ela tem a programação da semana seguinte, partindo de base de onde essa criança está. Em que aprendizagem ela se encontra. Que eu preciso focar para desenvolver através da atividade Esse do tá além, eu vou desafiar ele. Quando ele chegar no meu grupo, eu vou oferecer mais. Quando tiver, por exemplo, a gente tem um jogo que chama blocos lógicos. Sim. Ele tem várias espessuras, cores e formas. E tamanhos. 3 tamanhos. Então, tem criança que na pré-escola ela consegue falar tudo, todas as especificidades desse jogo. Tem crianças que só vê cor e forma, não vê a espessura, o tamanho. Então, é ali que você vai estimulando a criança. Aí eu tô despertando nela, com estratégias, as habilidades que ela tem ali. Mas por que não tá vindo à tona? Então, competências e habilidades. Aproveitando isso, quando vocês têm ali exemplos que já estão, né, no ensino médio e assim vai, né? Como vocês observam essa, vou chamar de evolução, vai? Sim. Quando chega lá, fala, pô, esse garoto era assim, ali, você tem uma leitura mais completa, vamos colocar assim, né, desse aluno, né? Vocês observam esse crescimento? Essa evolução deles. Então, assim, quando eles vão para um 6º ano, né, que acabou o ciclo da pré-escola, educação infantil, entram no 2º ciclo, que seria o Fundamental 1, e estão passando para um 6º ano, Fundamental 2. E aí tem as provas de cada disciplina. Até então eu tinha uma professora polivalente, né, que é a mãezona, e às vezes a criança faz... Aí você só vai entender, mas era uma criança tão boa, mas aí você chama pai, mãe, não, sabe o que é? Ele cresceu, a gente largou. Não, mãe, não é hora de largar agora. Eu preciso organizar essa rotina com eles de estudo. Então, você tem aula de matemática hoje, você já vai fazer a tarefa de matemática. A mãe deixou porque cresceu. Não, ele precisa só de mais um ano para se organizar. E deslanchar. Então, às vezes é essa queda, mas em si a maioria voa. Se tem uma base sólida e bem feita, bem construída, o cognitivo está pronto, vamos embora. Assim, agora, quero colocar... meu filho tem lá 2 aninhos, quero colocar ali no Limit Kids. Como é que funciona assim as salas? Tem uma professora? São vários, quantos alunos? Como é que funciona isso? Tudo é feito dentro da sala, não? São salas diferentes. Tem passeio. Os estímulos também estão na sala física. Como é que é isso? Eu queria passeio. Né? Acho que é legal a gente falar. Eu também adorava passeio. De o ambiente ser o 3º elemento na educação, na construção desse conhecimento. Eu acho que é legal você falar um pouquinho. Pá. Os próprios territórios, né? Normalmente quando a gente monta, ele já convida a criança, né? Já brilha os olhos. São materiais diferenciados que a professora vai propor dentro da sala, né? Porque ali ele tem um maior tempo de concentração, né? Não tem os distratores que a gente chama, né? Muito barulho. Tem ar-condicionado em todas as salas, então a gente consegue fechar, né? Fica um ambiente agradável, os materiais são convidativos, então isso tudo muito positivo. Só puxando uma questão, né, dessa evolução que você comentou, a gente falou do brincar, né, nesses territórios, mas também já começam a ser introduzidas algumas atividades, né, e ali a gente já observa de fato, né, a criança que tem algumas habilidades para a gente propor desafios, aquelas que precisam, né, um pouquinho mais. Então nessa questão acho que a gente fecha que os territórios e esse olhar individualizado do professor durante
durante o território também é um diferencial, né? Não só no dia a dia, mas ali, né? Nas atividades às vezes de registro, né? Nas atividades do brincar, né? Os desafios propostos. Então isso é bastante importante. A criança dos bebês, você me perguntou, né? Quando entram... Todo mundo ali, até o sexto, como é que assim, funciona? Como é que funciona Sim, ali? sair muito da sala de aula, né? A gente tem Quanto menor, mais fora fica. Muitos ambientes dos territórios, por exemplo, os maternais vão ficar em torno de 30 minutos numa atividade de território, no máximo, né? Aí eles já aprendem regras. Mas eles ficam muito no parque. Exato. Eles vão pra culinária. Tem um tanto de areia? Como é que São é? 7 espaços diferentes, né, ali na educação infantil. E é uma professora que toma conta de uma sala. Uma professora e uma auxiliar. Legal. Isso, exato. Sempre tem uma turminha fixa, uma auxiliar fixa para cada turma. No berçário, por exemplo, né, que acho que era o que eu estava querendo dizer da sua pergunta, são 3 crianças por educadora, né, então é um número bem reduzido para ter realmente esse cuidado, esse olhar. Quando começam a andar, tem já um pouquinho mais de autonomia, são 5 crianças por adulto e a gente vai aumentando aos pouquinhos, né? Então tem sempre o olhar da professora responsável pela sala e da professora auxiliar, ambas são formadas, ambas estão em constante processos de construção, né? De formação, né? Nessa formação continuada. Ela investe bastante na formação do professor. Sim, desde os bebezinhos, desde né, Maldi? Aí passando pelo pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, né? Então papai e mamãe agradeçam. Porque já pensou, em casa já dá aquele problema. Já imaginou 3, 5 ali? Né? Um pra lá, outro pra cá. Ali que vai acontecer as coisas, né? Que vai ter os desafios, os conflitos, que são ricas oportunidades de aprendizagem, como a gente comentou no começo. Né? Então, eles vão sair muito da sala. Eles vão brincar em diferentes espaços, tem esses sets, né? O pátio, com materiais que convidam para construção, né? Blocos grandes. É riquíssimo, é o espaço que eu amo. Eu passo, eu quero tirar fotografias do que eles construíram. Então, pode ser o brincar livre, né? O próprio ambiente já convida, né? Esse ambiente como terceiro elemento de aprendizagem, né, Maldi? Ou um desafio que a professora vai propor, uma releitura que ele vai fazer de uma obra, ele vai construir ali, né, com os blocos. Então, passando ali pelo pátio, parque, tanque de areia que eles amam, vai ter ali salto à distância, caça ao tesouro, materiais não estruturados, né, funil, peneira, para brincar com essa areia, né, fazer construções também, né, criar, fazer os seus agrupamentos, né, se aproximar um do outro. É matemática pura, às vezes, no parque. Exato. Sabe? A professora faz ali dois montes. Eu quero 4 janelas, 2 portas nesse. Agora, entre eles, eu quero um muro. Entre. O que é entre? Então, estão brincando. E aí tá a intencionalidade. No quintal. O que eu quero despertar nele. Estou brincando também, a gente usa muito, né, dessas questões lógicas aí, né, dos termos, né, que vai fazer muita diferença. Embaixo, em cima, na frente, entre. Então eles estão brincando, né, no percurso, de passar por baixo de uma gente corda. isso já é tão óbvio que aí eu penso, como será que a gente aprendeu como foi entre, em cima, Quantas vezes embaixo? eles vão para casa com uma fitinha no braço direito, depois de 15 dias vai no braço esquerdo. Eu preciso desse referência. Porque pra gente, né, entre. Como foi que eu aprendi que é entre? Na educação infantil, com certeza. De uma certa forma, vocês estão trazendo de uma maneira intencional e de uma maneira com pesquisa, embasamento teórico, prático, tudo aquilo que nos anos 60, 70, 80, 90, a criançada fazia na rua. Né? Só que o nosso mundão mudou, infelizmente mudou. Então hoje a gente não tem mais essa facilidade, vamos colocar assim, né? Essa vivência. E precisamos proporcionar essa vivência. Essa socialização, fazer o bolinho de terra, o maior, o menor, o sentir a textura. E o negociar na rua. Quem vai jogar primeiro, quem vai jogar depois. Com essa vida maluca, eu acho que eu não sou pai, mas assim, eu tenho meus amigos, a maioria você convive tem, com então a molecadinha é o tio fogo pra tudo quanto não, vermelho não. Eles, assim, a gente observa que às vezes a mãe tem trabalho, o pai trabalha, é aquela correria que a gente
E de repente a avó ainda também está no dia a dia, que geralmente antigamente era com o neto que a vovó fazia o bolinho de chuva. Mas não tem mais isso, então vai fazer na escola. O bolinho de chuva, a bolachinha, tem uma culinária a cada 15 dias ou a cada semana? Cada 15 dias. Cada 15 dias eles vão fazer a culinária, então a gente vai despertando isso também. E aí eles fazem, experimentam? Sim, eles experimentam, eles colocam a mão na massa, não é assim... Eu faço e vocês olham. Eu preciso de 2 copos de trigo. Você coloca um, você coloca o outro. O outro vai quebrar o ovo, em alguns eles momentos mesmos. a gente vai usar os materiais da horta, né? Que eles mesmos plantaram, né? É bem legal. Acho que essa é a vivência que o pai e a mãe, né? Os pais, o responsável no caso, né? Viveram de outra forma. Isso, tem que observar, né? Acho que tem que observar isso no momento. Eu achei tão bonitinho. De escolha, a gente tinha uma jabuticabeira, né? Tem na escola. E eles chegaram pra mim e falaram assim, tem alguma coisa, bicho na jabuticabeira, mas muito bicho, de ontem pra hoje tá infestado. Era flor. Era a flor da jabuticabeira. E ele, mas põe a mão, não, coloca a mão, cheira ela. Era a flor da jabuticabeira. Coisa mais linda. Mais isso, né, gente? E a então, gente vai essa estimular, né, Maude? Aí lá olhar, pegar uma lupa, olhar de perto. Isso é fantástico. E eu acho que essa ligação, né, escola e pais, né, e família, vamos colocar assim, né, que vocês colocam como o principal, vamos colocar, né, nessa relação, que vai fazer a diferença, porque assim, o pai e a mãe, eles têm que estar ligados no que a escola tem feito, né, para poder em casa fortalecer esse vínculo educacional, vamos colocar assim, né? Então aprendeu a jabuticabeira, filho, nasceu uma flor nova aqui em casa, vamos ver, né? A gente tem bastante pais ligados nisso. É legal. Ligados e acompanham com a gente, sabe o que a gente está fazendo, né? Quando não acontece isso, porque às vezes o pai também trabalha muito, sim, a vida mas assim, se descobrir um pouco pai e mãe, sabe? Eu preciso desse tempo. Mas eu tenho a minha vida, mas você tem uma criança, você tem um filho. E essa fase da infância passa tão rápido, deixa tanta saudade. Quando a gente fala de fase de infância, né? A nossa infância vai até que idade? Tem um marco preciso, mas a gente fala... Normalmente até 12 anos, né? A criança, depois é a pré-adolescente. A primeira infância, 6, né? Que é a educação até 6 é a primeira infância. A primeira infância. Então, quando a gente está falando de limite kids... É a primeira infância. A gente está falando de primeira infância. Isso. Porque no nosso podcast nós vamos abordar depois o fundamental, né? Isso. Então, ali já é como é chamada essa segunda parte? De infância. 6, 7, 8, 9, 10, 11. São crianças. E essa fase é uma delícia dos porquês. Porque eu tô descobrindo o mundo. Lembra do porquê Zequinha? Porque sim, Zequinha? É uma metralhadora de perguntas. É lindo, não é? É lindo ver isso. Porque sim, mas eu acho que a Maldi falou algo aqui que isso dá corte. Então vai. Isso dá corte. Que o e-limite, além de fazer parte da vida, né, das crianças ali, né, formar essas crianças, também ajuda a formar pais. Sim. Né? Sim. Porque na maioria das vezes, como você colocou, às vezes não entenderam ainda do que está acontecendo em casa. Não, e é legal e também não está errado. Às vezes a vida está tão maluca, corrida, que a pessoa não se ligou que tem um fera neném ali querendo atenção. Exatamente. Né? Ou alguns feras nenéns, precisando de atenção. Né? E aí, a partir do momento que a escola ajuda a ligar esse botãozinho, aí vai embora. Acho que uma coisa legal da gente estar colocando também nós temos a coordenadora, no caso a Paty, depois a gente tem as outras coordenadoras do Fundi 1, Fundi 2, coordenadora de inglês, do ensino médio, e para cada ciclo tem um orientador. Legal. O orientador é conflito o dia todo. Olha, que se coloca no lugar dele, veja como você sente isso. É um diálogo delicioso com os adolescentes, com as crianças maiores. A gente faz isso com a educação infantil, mas quem faz é a própria professora. Então, ela tem que ter essa formação, que a gente fala que é do desenvolvimento sociomoral, né? O desenvolvimento moral da criança. Elas se apropriam disso.
E eu me lembro de uma mãe que falou assim pra mim, ai, não tô entendendo muito o que a escola tá fazendo, Maldi, por isso que eu te liguei pra você falar. Dei uns tapas na bunda dele e ele falou assim pra mim, mas mãe, você nem combinou comigo antes e já tá batendo. Né? Nunca vou me esquecer. O que é esse tal de combinado que vocês fazem com as crianças que eu atropelei tudo? A gente tem regras, a gente tem os combinados com as crianças. Se você não cumprir, aí tem a sanção. Vai ficar de fora vendo os outros brincarem. Aí tem sempre por reciprocidade, né? Criança rasgou um livro, ela não vai ficar em casa de suspensão. Ela conserta o livro, com cola, com durex, do jeito dela, mas ela vai... Tem que ter sentido Tem que com ter a ação. sentido com a ação dela. Então, às vezes, a gente chama a mãe e fala, olha, seu filho tá batendo no fulano, vai ficar 3 dias sem videogame. Nada a ver. Que ação recíproca teve? Então, nós vamos conversar. Então, a gente tem um orientador para cada ciclo. E lá na educação infantil a gente acolhe primeiramente, porque Isso. logo vem o choro, né? Mas quando de brinquedo, eles já vão chorar, né? Ou vai vir reclamar com a professora, ou vai empurrar o amigo, né? Morder. Então, Tem ainda a fase de morder o amigo? Tem a fase. Quando eu não falo e não verbalizo, a mordida está contida nisso. Por que eu preciso morder? Porque eu preciso falar e não consigo. E é impulso. É uma fasezinha muito curta, mas que acontece. E a gente vai trabalhando E com tem a que família. ficar atento, né? Tem que ficar junto com a família. Que machuca. Sempre. Então é legal a família saber como essa escola E aí com a família funciona. da criança que mordeu e da família que é mordida, né? Exatamente. Eu vou te ambas contar. não é. É um auê nessa fase. E como é que é esse contato com os pais? Tem as reuniões de quanto em quanto tempo? É individualizado também? Também. Não? A primeira reunião que a gente faz no ano, para falar das regras da escola e passar um pouquinho da escola, ela é junta. Todos os Todo pais mundo juntos. junto. Isso. A partir disso, é individualizado. Então, Legal. a gente tem 2 reuniões no ano, que não tem aula e tem reunião. Então, aí a gente recebe os pais a cada 15, 20 minutos, 1 hora, para cada pai. Os pais que a gente precisa chamar antes, a gente chama. Mas a escola está aberta. Então, quando a gente tem as aulas de inglês, as aulas de música, sempre De o professor de educação física, o professor tem as janelas, que ele prepara a atividade, mas ele pode atender pais. Então, Exato. a escola é aberta para atender individualmente cada pai. e Porque sem- eu vou E aí falar tô com uma do meu dúvida em filho. casa, meu filho tá fazendo muito isso. Vamos marcar um horário para Sim, conversar. a gente atende muitas famílias, Sim. né? Muitas famílias. Às vezes a família procura, às vezes a escola pede para que a família vá. Exato. Tá. E tudo isso, né, eu imagino o quão privilegiada é a criança que tem uma educação dessa, que infelizmente, né, não são todos que podem ter, Sim. mas como deve ser gostoso e como deve ser uma formação, não sei se só multidisciplinar, né, mas no campo moral, no Sim, campo, né, sim, enfim. Sim. Como vocês enxergam isso, por exemplo, lá no fundamental ou lá no médio, você que cuida da escola lindo inteira? ver. Não, assim, quem não teve essa base, Sim. É o aluno lindo que chega ali ver. depois que você fala, Isso. nossa, isso seria tão mais fácil de consertar se ele tivesse, né? Isso. Como que é isso? É bonitinho a gente ver assim, quando as crianças de 8, 9 anos, por exemplo, ensinando o outro amigo. Ele faz exatamente o que a professora Fazia faz. lá no comecinho. Tipo assim, não dá pronto. Então, quando a criança fala, eu não sei isso, a gente pergunta, qual parte você não entendeu? Qual parte? Então, eu vou ajudar. Ela faz exatamente o mesmo questionamento para a criança, para o amigo. Que não teve... Que não teve. E mesma legal. coisa na moralidade, na resolução de conflitos. Para, respira. Ai, meu Deus, eu não aguento. Fala pra ela o que você tá sentindo, diga que você não gostou. Ela já começa, eu não gostei, porque tem criança que você precisa pedir para que ela se coloque. Eu não gostei, eu não quero, ninguém coloca a mão no meu corpo, não vou levar o tapa. E tem criança que você vai falar agora menos, porque você está extrapolando. Está Você invadindo tem o lugar do coleguinha. outro. Então é esse movimento o tempo todo. Mas a criança que vem do Kids nessa formação, Ela ensina os outros a se formarem. é bonitinho de você ver a diferença. Que legal. É lindo. Lá os pequenininhos, né, Mal? Chegam Que falando, legal. Eu não gostei. Não gostei. Ah, tanto é não que a mamãe bateu no bumbum Isso, dela ele e não foi um combinado. Não foi um Não teve um combinado Você antes. tem que combinar para dar o castigo. Essa mãe nunca E vai eu acho- esquecer Foi disso. lindo. Eu acho que é importante ressaltar também isso que vocês estão falando, Sim. porque a criança vai ter o resultado lá em casa. Isso. Né? Ela vai falar, Vai. filho, não, por exemplo. E ela vai contar tudo, não, né? Não joga
não desperdice água, alguma coisa do tipo, né? Isso. Então é importante que o pai, no momento que escolha o e-limit, ele entenda em qual escola ele está colocando o filho dele. Exatamente. Eu acho que é importante esse entendimento e essa integração, né? Para que não tenha uma falta de comunicação aí, né, Maud? Eu acho que tem um outro exemplo bem bonitinho também, Paty, que eu vivi isso, primeiro aninho. E era um pai novo na escola e ele quebrou a régua do amigo em 2 pedaços, né? Eu falei, não tem problema, a hora que o pai vier eu quero falar um pouquinho com ele. Então a escola chama sempre muito nos finais de período, eu prefiro do que escrever na agenda, pede para o pai entrar. Então eu ou a Patrícia ou qualquer coordenador, orientador vai chamar até mesmo a professora. Entra aqui, pai. Já prontou. E o pai todo sisudo, né? Um pai jovem. Eu falei para ele quebrou a régua, eu gostaria que você, mas não que você comprasse a régua, né? Expliquei tal caso, tá bom. Ele saiu, não deu 15 minutos, ele ligou. Você manda falar para dona Malde que eu vou comprar 30 réguas, uma para cada criança. Eu falei, pode falar pro pai voltar, que ele não entendeu nada. Ele voltou. Aí eu voltei e falei assim, ele tem um cofrinho? Tem. Eu quero que ele tire o dinheiro do cofrinho, porque senão ele vai continuar quebrando. O que ele perdeu? Isso é a sanção por reciprocidade. O pai ficou todo envergonhado, entendeu. Hoje, ele está no ensino médio. Esse pai é um dos companheiros que a gente tem. Legal. Que delícia, um pai delicioso. Que entendeu a proposta da escola, nasceu. Ele entendeu, mas vocês não estão pegando no pé dele de maneira alguma, ele é teu filho. É que não é, o X da questão não é o dinheiro. Não! A mãe que ele quebrou a régua não queria nem a outra régua, mas faz parte da educação nossa, junto com você. Hoje o menino é de ouro. E vai do pai e da mãe entender que o dinheiro que eles têm e que tenham mais... não vai comprar em nenhum momento a educação que o filho ou filha deles mereça ter. Mas essa possibilidade de falar assim, ó, vai sair do seu aqui, cofrinho. Que você vai... Aí a criança vai falar assim, opa, eu acho que eu errei, né? A educação... O educar e o ensinar, que você falou no começo, né? Tá tudo muito junto. Tudo muito ligado. Não é só a matemática, não é só a linguagem. Isso, óbvio, que faz parte. E o carinho que a gente tem pelas crianças. Eu acho que isso é o principal, né? Tipo assim, tá aqui de novo, ele aprontou de novo. Tá aqui de novo, ele aprontou. Tá aqui de novo. Vamos conversar. Tem um alerta aí, né? E às vezes ele fala só pra gente, eu não queria fazer toda aquela atividade. Vem aqui, tipo assim, vem aqui, você vai me dar cafezinho? Né? Então, às vezes não, eu atendo mais, vamos falar com outra pessoa, porque eu tô sendo muito maleável. Então, é uma delícia. Isso que eu falei, educação Deve ser, vocês estão com os olhinhos brilhando aí, ó. É muito gostoso, muito gostoso. E quando vem pra gente, né, Mal, de sala de direção, de coordenação... É porque elas estão no limite. Já deu, preciso de uma ajuda, né? Tipo, vai pra Patrícia e vai pra Malde, a coisa fica não feia. pega mão tão leve, porque a professora já fez tudo que tinha. Entendi. Mas às vezes é só uma outra pessoa falando. E também a gente tem que entender que existe a hierarquia. Não, mas aqueles que são um pouco mais saidinhos e aqueles que são um pouco mais tranquilos. E o diretor nunca foi uma coisa muito legal, né? Você já foi pra diretoria? Não. Nunca fui. Eu sou muito boazinha, Alex. Não viveu perigosamente. Mas olha, isso faz parte. Isso que eu quero que os pais entendam. Os conflitos fazem parte. Ir para a diretora, para a coordenadora, para a mediação de conflito é rico. É rico. Era o que a gente tinha na rua, ninguém mediava e a gente não contava pro pai de medo. Hoje ia dar problema em Hoje casa. tem um olhar de um especialista. Hoje a gente tem. Tão gostoso, tão gostoso. É crescer. Exato. Ensinar a se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia. Tão necessário, né? Tão básico e tão necessário. E também acolher os sentimentos, né? A gente às vezes fala pra eles, tá tudo bem você ficar bravo, mas não pode bater, né? Não posso. Usar as Mãozinha mãos. pro carinho, pro cuidado,
né? E aí a gente vai redirecionar esse comportamento. Exatamente. E a família vai entendendo isso, né? Vai. Então essa parceria vai acontecendo naturalmente. Vai. Acho que esse é o grande É uma negócio, seleção acontecer- natural, a família que acontecer não naturalmente, entende, né? o filho não vai ficar lá, Isso, né? exatamente. E a gente e nem sempre vai deve. estar aberto, né, para Isso, ouvi-los pra quantas ouvir. vezes for preciso, Sim, né? sim. Seja nas questões aí de desenvolvimento, de aprendizagem, seja nas questões das relações, né? Sim, e por isso que o pai com a mãe tem que entender onde é que ele está colocando o filho. Isso seja para qualquer situação, seja no Limit Kids ou de repente numa escola de futebol, Isso, né? exatamente. Que, E quantos conflitos vêm de fora? sim. Vem da balada, vem da casa do amigo, vem da rua, vem A do maioria, futebol, né? sem A maioria problema. vem. Né? A gente vai acolhendo. Nós estamos chegando no finalmente aí, e eu queria perguntar para vocês, para quem é o Limit Kids? Para todas as famílias que acreditam na educação, né? Que acreditam que essa fase, né? A primeira infância, né? De 4 meses que a gente recebe as crianças, a 6 anos, é uma fase extremamente importante. Uma fase crucial. Mal falou das janelas de oportunidade, né? O período sensível para o aprendizado. A criança está pronta para aprender, né? Está pronta para aprender a andar, para aprender a falar, né? E se desenvolver em todas as áreas plenamente mesmo. E nós assumimos esse compromisso, junto com eles, de promover desafios para que essa criança avance, né? E conquiste aí muitas possibilidades no futuro. Que né? já comece a ter seus projetos de Exato, vida encaminhados com a melhor base possível. E assim, tá a informação tudo, né? É o cérebro, é o corpo, Tudo. né? É Tudo. a descoberta do novo. Tudo informação, Coisa mais né? linda. A coordenação motora, Sim, tudo. E o que linguagem. aprende ali vai carregar para o resto da vida. Isso. Né? E algumas estruturas que a gente É desperta. uma folhinha em branco ali, né? É uma Totalmente. folha em branco, É. E tentar ao máximo aquelas situações que ela não se deu bem, tentar já vencer ali naquele período, né? Exatamente. E aquelas situações que ele se deu muito bem, fazer com que estimular para que Potencialize, se né? potencialize ainda mais, né? E onde fica o Limit Kids pro pai que quer conhecer e ainda não conhece? Na rua Presidente Vargas, 620. E futuramente a gente não tem A novidades. gente tem uma novidade. Na Os cidade de pais, Americana, na cidade né? de Quem tiver de Americana. fora assistindo. Isso. A gente tem aí para 2026. Talvez. É uma 26. informação em primeira mão para os pais? É uma informação em Então primeira olhem lá mão. para a câmera de vocês, ó, convidem os pais. O Limit Kids muda para a rua Benjamin Constant, onde é o Limitão hoje, na mesma rua. É uma vai ficar tudo construção, ali. isso, uma construção que deve acontecer em um outro 2024, terreno, né, mais à frente. 25, né? Para 2026 a legal. gente já estar mudando de prédio. Então vai ficar kids, fundamental, pré-vestibular, médio, tudo Tudo junto. em Tudo junto assim, né? Na mesma rua Tudo ali. na mesma Tudo rua. misturado, junto e misturado. Tudo junto e Então, se o misturado. nosso espaço É o já é um nosso espaço espaço. muito bom, né? Que oportuniza aí o desenvolvimento infantil. Lá vai ser muito melhor, que a gente vai começar, Com vai certeza. pensar, vai planejar. Nós já estamos começando com as reuniões. Com as né? arquitetas para fazer. Já para fazer algo Exatamente. pensado para isso. Logo os pais vão receber aí isso. Toda comunicado a equipe oficial. Um envolvida. comunicado oficial. Que legal, que legal. Delícia, né? E aí eu peço licença para quebrar o protocolo aqui, Alex, Sim. e te falar que eu nunca fui para diretoria, porque a minha mãe é diretora e eu já tinha uma diretora em casa, entendeu? E aí eu ia pra diretoria, mas eu ia em casa. Você ia todo dia pra Eu ia diretoria. todo dia pra diretoria. É muito bom. E eu quebro o protocolo aqui. Legal, E muito vou bom. te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Mãe, Ah. o que é mais difícil, o que é mais desafiador? Ser diretora de uma escola de excelência dessa, estar por trás da educação de tantas crianças, adolescentes e jovens, ou educar 2 filhos? Acho que é à frente da escola. Educar 2 filhos eu nunca tive, assim, nunca me deixou nervosa, nunca me deixou sem sono. Eu sabia onde eu ia chegar. Olha, eu sabia. Eu era coronel. Eu ia pra diretora várias vezes, viu? E ali, Mas graças a Deus, Deus me concedeu 2 filhos maravilhosos, íntegros, né? Sim. Trabalhadores. E eu acho que à frente Humanos. de humanos. São Eu tenho lindos. uma... Toda vez que eu falo pra alguém, peço licença pro Ilimite agora, aqui num momento... Que é um momento muito especial esse, né? A gente já gravou tantos Muito podcasts, raro, né? mas não entrevistar, né? Mas poder Botar um papo. bater um papo aqui com a minha mãe, com a Maldi.
Perdi até a fala agora, peraí. O problema era a Camila. Eu tenho certeza. Mas Como é que é o nome do outro? estar à Leonardo. frente. Leonardo deve ser um santo, tranquilo. Muito Agora a contrário, viu? Camila eu deve ser acredito o que o Leonardo problema. dá mais trabalho. Mas eu quero dizer o seguinte... Toda vez que você encontrar Toda outras vez que eu pessoas. encontro algumas pessoas e... você que é filha da Maude. Nossa, você é filha da Maude. Me dá um peso. Que eu falo, gente, eu tenho que me importar de uma maneira diferente. Porque, né, a mestre da educação, como que ela ensinou essa menina aí? Como é que ela tá educada? Então, eu sinto uma coisa assim... Mas eu vejo o carinho e o respeito que as pessoas têm. Então, a minha mãe, pra mim, óbvio que é uma referência de profissional, mas é uma referência, mãe, de uma líder que trata a sua equipe... Igual eu trato as crianças. Sim, mas... Exato, aqui eu não sei como você trata as respeito, crianças, nunca estive com lá. respeito. Mas, exato, com Então, humanidade, isso, eu acredito. Respeitando as diferenças. Exatamente, né? se Cada um colocando é no único. lugar. Então, Gosta assim, do que faz, né? não Porque é. 34 anos na educação, né? Acolher, Porque gosta. né? né? Todo mundo, porque a criança cresce. Ela cresce e somos nós. Nós também precisamos de acolhimento, de carinho. Então a gente só trata os profissionais igual a gente trata as crianças. Nunca esqueça disso. E na escola tem muito trabalho. E a Maude sempre esteve com as portas abertas para qualquer um que busque por sua Amém. orientação. E Amém. nada Ela é melhor. muito especial. E Muito nada obrigada. melhor, nada melhor, né, Maude, assim como vocês colocam para as crianças explanarem ali o que elas estão sentindo, né? Não é assim que eu quero, né? Nada melhor que uma boa conversa, né? Sim. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar esse mundo que a gente vive, né? Porque às vezes fica tão difícil conversar e vocês estão abrindo essa eu acredito que o possibilidade. ambiente deles também não pode ser diferente do ambiente que eles falam para as crianças terem. Sim, Né? não é? Se ali tem uma líder ou, enfim, a direção, Uma a toda, coordenação, né? Sim. que é carrasca, que é, né, que não respeita, como é que eu vou falar para aquela criança ter respeito se a minha conversa com a minha equipe não é de respeito, de carinho, A de gente- acolhimento? A gente sabe o termômetro quando os maiores, por exemplo, eles não saem da sala procurando os orientadores. Eu quero falar, eu quero para resolver. É uma delícia, porque eu me sinto em casa para falar sobre isso e você vai me acolher. É maravilhoso. Esse é o nosso A termômetro. gente tem que se sentir bem, né? Porque Sim. vive mais lá do que na própria Isso, casa. né? exatamente. Então é Ainda mais os que passam um período integral, né? muito bom. Muito bom. Bom, é isso. Sempre que a gente termina o podcast, a gente dá as mãos para agradecer essa Verdade. troca de conhecimento. Obrigada, de verdade, obrigada. muito obrigada. A gente que agradece. Não somos pais, mas tivemos uma verdadeira aula. Sim, eu espero poder fazer um pouco do que elas comentaram aqui quando for, né? Sim, com certeza. E para você que gostou disso, que gosta desse assunto, para você profissional, para você pai, mãe, seja dos pequenininhos, se já tem um filho maior, não percam os capítulos anteriores desse podcast. Ele está disponível no Spotify, ele está disponível no YouTube. Se você entra ali no Instagram do iLimit, no link que tem na biografia, já cai ali para os capítulos dos episódios anteriores. E esse episódio vai ser o primeiro episódio do iLimit Kids, né? Aqui a gente fala que é o ilimitão. O ilimitão é fundamental? É fundamental. Fundamental. Então, o ilimitão são os próximos capítulos, onde a gente vai falar aqui com os professores do Kids 2, do Fundamental, né? E os anteriores nós falamos com o médio, com o pré-vestibular, então vocês já têm acesso aí a todas essas informações, esses realmente mestres da educação. E esse é o primeiro do Limit Kids, que também vai ao ar ali no podcast, que vai também estar no YouTube e no Spotify. Agora, quem de repente tem um pai e uma mãe que nos acompanhou, fala, eu quero conversar com a Maude, eu Ou quero com a conversar com a Patrícia. Patrícia. Pode ir lá Mais tranquilo, fácil trocar com uma a ideia. Patrícia, lógico. Tem que Pode? agendar, não tem? Como é que é isso? Seria muito bom agendar. Ah, Eu importante. gosto muito de apresentar a escola, de falar desse Legal. desenvolvimento, ouvir das dúvidas dos pais, responder. Né? É muito importante que eu possa atendê-los, né, com um tempo. Então, agendar seria muito bom. Né? Legal. Se eu não estiver E como é que na faz? Alguém Vai vai lá, mostrar. né? Como é que faz? Vai Liga, lá. agenda. Isso, pode ligar, as meninas da secretaria vão passar todos os Agendar. horários, vão agendar, vão conciliar aí Mas as se o pai nossas estiver agendas. passando pela escola, eu quero parar, eu quero saber, alguém vai atender. Legal. Vai E apresentar. limite, arroba Arroba e Ilimit limite Kids. Kids.
Se o seu filho é pestinha, se o seu filho é calminho, pode ir lá, né, Patrícia? É criança. É Nós criança. Exato. Vai Vai ser ser dos muito 4 bem-vindo. meses até os 6 anos do Limit Kids, depois vai pro Limitão e E segue assim pro vai, Limite. segue o jogo, E segue o jogo. Obrigada. Então é isso. A gente Gostaram da que agradece. experiência? Sim. Gostaram? Toda nervosa. Você usou a sua cola? Não precisa. A cola tá dentro do coração dela. É, já tá ali, ó. Muito bom, obrigado. Obrigada, Obrigado, meninos. Acho que Patrícia. nos Obrigada, próximos viu? fica mais fácil. É, tudo vai melhorando. Muito bom. Muito obrigada. Agradeço. Espero vê-la mais vezes, porque essa eu Vê tenho a sempre, oportunidade de com ver sempre. Obrigada, gente. Valeu. Um beijo.